E aí, pessoal do sétimo ano, vamos lá para a nossa segunda aula, a aula de número 2. Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 60 e 61, que vai tratar de expressões numéricas, ok? Bom, quando a gente olha para uma expressão numérica, lembrando que expressões numéricas com números inteiros, né? Então não vão ter só números naturais, vão ter números positivos e negativos. E aí a gente vai ter que recordar de todas as regrinhas, né, de sinais para adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, toda vez que a gente tiver uma expressão numérica, a gente tem que se atentar a duas ordens. E é uma ordem que eu não posso deixar de cumprir, porque se eu descumprir ela, eu vou acabar, eu vou acabar errando o exercício, tá? Então, a primeira ordem é que você deve resolver o que tiver dentro dos sinais de agrupamento. Primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Entre as operações, primeiro nós devemos realizar de multiplicação, as multiplicações de divisões, as adições algébricas, né, que a gente entende como soma e subtração de números inteiros. E em terceiro lugar, né, a apostila não trouxe aqui, mas se aparecer nos exercícios, a gente tem que fazer a potenciação, aliás, em terceiro lugar, uma ova, né, professor? A potenciação deve ser feita em primeiro lugar, antes mesmo de multiplicações e divisões, tá? Então, caso apareça a potência, né, nós devemos começar com ela. Bom, uma vez que a gente conhece as regras do jogo, né, agora é jogar esse jogo. Antes de entrar nos exercícios da apostila, eu deixei uma atividade aqui, um exemplo para a gente fazer juntos. Bom, nós temos parênteses aqui, certo? Então a gente olha para essa expressão numérica, a gente percebe que tem um parênteses e dentro desse parênteses tem uma operação, uma conta de menos. Então a primeira coisa que nós fazemos é essa subtração. Então 11 tira 8 dá 3. Repare que o 3 ele vai ficar positivo, porque ele não tem sinal, né? Então ele é positivo. Só que eu não preciso colocar o sinal de mais. E se ele não tem sinal mais, eu não preciso colocar parênteses nele. Se ele tivesse dado 3 negativo, eu colocaria um parênteses. Mas como deu só 3, né, no caso positivo, eu não preciso do parênteses. Bom, e o restante da expressão eu vou copiar na linha de baixo. Então vai ficar 9 dividido, abre chave, abre colchete, menos 3 vezes. O parênteses já foi resolvido, mais 6, fecha colchete, menos 6, fecha chave. Bom, agora a gente sabe que uma vez que você resolveu os parênteses, em segundo lugar vem a resolução do colchete. Então agora a gente vai resolver o que está dentro do colchete. E dentro do colchete tem uma conta de vezes e uma de mais. Então nós sabemos que a conta de vezes vem primeiro. Então vamos começar pela conta de vezes. 3 vezes 3 dá 9, negativo com positivo dá negativo. Então ficou menos 9. Deixa eu apagar o risquinho que eu fiz ali. Menos 9. Bom, e o restante da expressão? Eu copio. Não? Então, copio 9, copio dividido, abre chave, abre colchete. 3 vezes 3 deu 9, já o que escrevi, né? Mais 6, fecha colchete. Menos 6, fecha chave. Bom, eu ainda tenho conta dentro do colchete para ser resolvida. Então, eu continuo pensando em resolver dentro do colchete, né? Primeiro eu vou fazer o que está aqui dentro. Então, eu tenho 9 negativo e mais 6. Então, é uma adição algébrica, né? Quando eu tenho uma adição de números inteiros, eu olho no sinal. Se eles forem iguais, eu somo. Se forem diferentes, eu subtraio. Então, eu vou fazer 9 menos 6, que vai dar 3. Só que nesse 3, eu vou colocar o sinal do número maior. Bom, o número maior aqui, ele é o 9, né? Então, 9 tira 6 dá 3 e mantém o sinal de menos no resultado. Repare que, como não tem nada antes desse colchete aqui, ó, tá? Não tem número, não tem operação, então eu não vou precisar colocar colchete aqui no resultado. Tá? Se tivesse um sinal ou uma conta aqui antes dele, aí eu colocaria, mas aqui só ficou a chave. Então eu não preciso colocar o colchete, tá? E vou reescrever a minha expressão. Então ficou 9 dividido, abre chave. O colchete eu já fiz, né? Menos 3 que é o resultado, menos 6, fecha a chave. Bom, dentro das chaves eu tenho uma conta para fazer. E é uma adição algébrica. Né? O que é uma adição algébrica? Né? Aqui eu tenho um número negativo e com outro número negativo. Nós vimos que quando nós tivermos dois números negativos, a gente deve somar esses números. Então eu vou pegar e fazer 3 mais 6, certo? Bom, 3 mais 6 dá 9.
Então aqui vai ficar 9. E vou manter no resultado o sinal de menos. Tá? Então ficou menos 9. Agora olha só. Eu preciso colocar a chave aqui no menos 9 porque antes dessa chave tinha um sinal de divisão. E se eu não colocasse a chave, né? Deixa eu apagar ela. Olha como fica esquisito se eu não tiver a chave. Fica um sinal de divisão e depois um sinal de menos. Então eu preciso colocar a minha chave ali. Bom, ficou 9. 9 dividido por menos 9. Bom, a gente sabe que na divisão a regra é a mesma da multiplicação. Então eu vou pegar aqui e vou dividir o 9 pelo 9, que dá 1. E agora eu estudo o sinal. Esse 9 é positivo, esse outro 9 é negativo. Positivo com negativo dá negativo, né? Então aqui deu 1 negativo. Tá? Então esse é o resultado da nossa primeira expressão, que ficou como exemplo. Bom, na página seguinte, aliás, na mesma página da teoria ainda, né, você tem aí os exercícios. São várias expressões numéricas envolvendo números inteiros. Então a gente vai trabalhando uma por uma aí, passo a passo. Vamos começar com a primeira, da letra A aqui. Repare que a gente tem, divisão. A gente tem uma divisão aqui, uma subtração, uma multiplicação. Que conta nós devemos fazer primeiro? Bom, todos sabem que divisão e multiplicação devem ser feitas primeiro, né? Como elas são independentes, eu já posso fazer as duas ao mesmo tempo. Vamos lá. 21 dividido por 3 dá 7. 4 vezes 3 é 12. E agora a gente vai estudar o sinal, né? Não esqueçam de estudar o sinal. Ah, mas eu não sei se esse menos é do 4 ou se é da subtração. Tanto faz, gente, dá no mesmo, tá? Então, olha só, o menos do 4 com o menos do 3, na multiplicação nós sabemos que menos vezes menos dá mais. Na multiplicação, sinais iguais dá mais. Então, ficou 7 mais 12, que é 19. Então, a resposta da letra A é 19. Só uma dica, tá? Antes de qualquer exercício, antes de todos os exercícios, pausem o vídeo. Tentem fazer sozinhos primeiro, tá? Então, agora a gente vai fazer a letra B. Pausa, faz você na sua apostila, até porque é uma forma de você estar estudando. E depois você solta o vídeo para corrigir, para ver se está certo. Ok? Então, é lógico que o ensino à distância ele é muito bom, é excelente, mas tem que ter uma certa disciplina do aluno, ok? Então, pausem o vídeo e tentem fazer antes do professor. Depois, conferem. Não vai apenas deixar o vídeo rolando, copiar tudo na apostila e pronto, acabou, né? Achar que sabe tudo. Vendo a pessoa fazer sempre é mais fácil. As dúvidas aparecem quando a gente tenta fazer. Então, é importantíssimo que você tente fazer sozinho. Então, vamos lá, letra B. Espero que vocês já tenham feito. Quem chegou no resultado menos 72 acertou. Vamos ver por que dá isso? Olha só. Aqui a gente tem um parênteses com uma operação dentro dele. Então a gente deve começar com a conta que está dentro do parênteses. E há uma adição de números inteiros, né? Na adição de números inteiros, quando os sinais são diferentes, a gente tem que subtrair. Então, ali eu não vou fazer 4 mais 5, eu vou fazer 5 menos 4. E vou manter o sinal do número maior. Então, 5 menos 4 é 1. Então, eu sei que aqui dentro do parênteses vai dar 1. E vou manter o sinal de mais. Tá? Então dá 1 positivo. Precisa colocar esse 1 positivo? Não, não precisa. Tá? E agora eu copio o restante da expressão. Ficou 36 dividido por 1, que é o resultado de menos 4 mais 5, vezes o 2 negativo. Bom, agora a gente tem uma divisão e uma multiplicação. Nesse caso, eu tenho que fazer aquela que aparece primeiro. Então, primeiro eu vou fazer 36 dividido por 1, que vai dar 36. E agora eu multiplico pelo 2 negativo. Na multiplicação de números com sinais, né, de números inteiros, a gente sabe que a gente pode fazer a multiplicação como se não tivesse sinal nenhum, né, 36 vezes o 2, que dá 72. E aí fazer o estudo do sinal. O 36 ele é positivo, apesar de não estar escrito aqui o sinal dele. O 2 é negativo, positivo vezes negativo dá negativo. Então deu menos 72. Só a letra C, né? Já tentaram fazer, com certeza. Deu 8. Então, se alguém chegou na resposta 8 aí, acertou. Então, perceba que na letra C também, né? A gente tem um parênteses e dentro do parênteses tem uma operação, uma adição algébrica. Então, a gente necessariamente tem que começar resolvendo o que está aí dentro.
Bom, como se trata de números inteiros com sinais diferentes, a gente não vai somar, a gente vai subtrair. Vou fazer 29 menos 5, que dá 24, tá? E deixa eu apagar aqui, que eu escrevi. E com isso, a gente tem aqui, ó, que nesse parênteses o resultado vai dar 24. Só que esse 24 vai ser negativo. Eu vou manter o sinal do número maior, que era o 29, né? O 29 negativo tem maior módulo. Então, eu mantenho o sinal dele. Bom, depois eu tenho uma divisão, 1 menos 6, vezes o 2. Tá? Repare que agora a gente tem duas operações que, na ordem das operações, se equivalem. Multiplicação e divisão devem ser feitas primeiro, né? Só que a gente faz aquela que aparece primeiro. Então, primeiro apareceu uma divisão. Então, vou resolver a divisão primeiro. 24 dividido por 6 vai dar 4. Tá? Então, eu sei que 24 dividido por 6 é 4. Eu estudo o sinal agora. Negativo dividido por negativo dá positivo. Então, esse 4 deu positivo. Eu não preciso colocar o sinal de mais ali, tá? E agora ficou 4 vezes o 2. 4 vezes o 2, todo mundo sabe que dá 8. Né? Então, a resposta na letra C é 8. Só pausa o vídeo e tenta fazer a letra D. Ela é um pouquinho diferente essa, tem um módulo aí, né? Fiquem muito atentos a esse módulo. Não confundam com parênteses. Bom, quem já fez aí deve ter encontrado o resultado 35, é isso? Olha só, essa expressão ela tem um parênteses, então eu devo começar resolvendo o que está dentro do parênteses, certo? E ao mesmo tempo ela tem um módulo aqui, tá? Então eu não vou fazer a conta com o módulo. Primeiro eu vou calcular o valor desse módulo. Como o parênteses e o módulo são independentes, aí eu já vou fazer os dois ao mesmo tempo. Bom, o módulo de menos 10 é 10. A gente viu que módulo nada mais é que a distância do número até o zero, e a distância é sempre positiva. Módulo de menos 10 é 10. Vou copiar o vezes 3, vou copiar o mais 5, o vezes, e agora eu vou colocar o resultado desse parênteses. Se eu tenho menos 3 mais 4, eu subtraio, né? De 4 tira 3, fica 1. E vou manter o sinal do 4, que é o maior dos números. Então, vai ficar um positivo, que eu posso ou não colocar o sinal de mais aqui. Se eu colocar o sinal de mais, eu preciso de um parênteses. Tá? Eu prefiro deixar sem sinal de mais. Bom, agora eu fiquei com duas multiplicações e uma adição. Então, nós sabemos que a multiplicação deve vir primeiro. Como são multiplicações independentes, eu posso resolver as duas separadas. 10 vezes 3 é 30. Mais 5 vezes 1 é 5. E agora, somando o 30 com o 5, a gente obtém o 35. Tá? A resposta da D. Só a letra E. Ó, reparem que a gente não tem uma operação dentro do parênteses. Aqui no parênteses tem só um número. Tá? Então, vou deixar quieto esse parênteses. Mas eu tenho conta dentro do módulo. Tá? Então, eu vou resolver primeiro esse módulo. Olha só, na conta dentro do módulo a gente tem menos 4 vezes 3. Bom, menos 4 vezes 3, 4 vezes 3 é 12, negativo com positivo dá negativo, então ficou módulo de menos 12. E eu vou copiar o restante da conta. Tá? Podia ter resolvido a divisão também, mas eu achei melhor copiar. Agora eu vou calcular o módulo de menos 12. Quem é o módulo de menos 12? Bom, o módulo de menos 12 é 12. O módulo é uma distância, sempre vai ser positivo. Então, ficou 12 mais 25 dividido por menos 5. Agora, a gente tem uma adição e uma divisão. Eu vou fazer, obviamente, a divisão primeiro. Então, eu vou copiar o 12 e vou resolver só a divisão aqui. Ó, 25 dividido por 5 dá 5. Na divisão, a gente também faz o estudo do sinal, o mesmo estudo da multiplicação, né? Positivo dividido por negativo vai dar negativo. Então, ficou 12 menos 5, que é 7. Tá? Então, a letra E deu 7. Só pausa o vídeo aí e tenta fazer a F, rapidinho. Quem já fez deve ter encontrado aí o resultado menos 13. Então, a letra F vai dar 13 negativo. Vamos ver por quê. Ó, nenhum dos parênteses tem operações matemáticas dentro deles. Então, a gente vai começar só a seguir a ordem das operações. Eu tenho aqui uma adição, uma multiplicação, uma subtração, uma multiplicação. Como as multiplicações devem ser feitas primeiro, né? Então, eu vou começar pelas multiplicações. Então, eu vou copiar aqui o menos 5 e vou resolver essa multiplicação. Quanto dá 3 vezes 4? Bom, 3 vezes 4 é 12.
E negativo vezes negativo. Negativo vezes negativo dá positivo. Então eu dou 12 positivo. Aí tem um menos. E agora eu vou resolver essa outra multiplicação que está aqui. Quanto dá 10 vezes 2? Bom, 10 vezes 2 é 20. E negativo com negativo dá positivo. Tá? Posso colocar esse positivo aqui ou não. Tá? É melhor deixar sem, senão eu preciso colocar um parênteses para separar. Mas eu vou deixar sem então. Então ficou 20, menos 20. Só agora eu tenho dois números negativos e um 12 ali. Eu posso fazer na ordem que eles aparecem, eu posso somar os negativos primeiros e depois tirar o positivo, enfim. Vou na ordem que eles aparecem, tá? Bom, uma adição aqui de número positivo com negativo, eu subtraio, eu faço 12 menos 5, que dá 7. E aí eu coloco o sinal do 12, porque o 12 é o maior dos números, então ficou 7 positivo, menos o 20, que eu vou copiar na linha de baixo. Novamente a gente tem uma adição algébrica, tá? Quando eu tenho sinais diferentes, eu não vou somar, eu vou subtrair. Então vou fazer 20 menos 7, que vai dar 13. E vou manter no resultado o sinal do 20, que é negativo. Então dá menos 13. E a letra G, pausar o vídeo aí, já fizeram, né? Vai dar 134 negativo. Vamos ver por quê? Olha só, a gente tem aqui uma operação dentro do parênteses, então é por aqui que nós devemos começar. Depois que resolver o parênteses, resolver o colchete, né? Então vamos por partes. Dentro do parênteses eu tenho 3 menos 1. Bom, 3 menos 1 é 2. E aí eu vou copiar o restante da expressão. Então é 16 menos 30 vezes. Abre colchete, 6 menos 2 vezes. O 2, que é o resultado de 3 menos 1, mais 3, fecha colchete. Agora eu tenho obrigatoriamente que resolver o que está dentro do colchete. E aqui dentro eu tenho uma conta de menos, uma de vezes, uma de mais. Eu devo fazer a conta de vezes primeiro. Então eu vou fazer 2 vezes 2, que é 4, né? E o restante da expressão eu copio. Ficou 16 menos 30 vezes. Abre colchete, 6 menos 4 mais 3. Ô, professor, esse menos que está aqui, ó. Esse menos que está aqui em cima, ele era do 2, era da conta de menos. Olha, gente, tanto faz, né? Porque se eu pensar ele como sendo do 2, ia ficar um número negativo vezes um positivo, que ia dar negativo. Se eu pensar que ele é da subtração, então eu fiz a conta 2 vezes 2, que deu 4, e copiei o sinal de menos embaixo. Então, de qualquer maneira, deu menos 4 lá embaixo. Só eu ainda tenho conta dentro do parênteses, tenho uma conta de menos e uma conta de mais. Eu devo fazer aquela que aparece primeiro, né? Então vou fazer a conta de menos. E depois já posso somar com 3. Então, nesse caso, quem quiser ganhar um pouco de tempo, pode fazer tudo isso aqui de uma vez só, né? 6 menos 4 dá 2, e 2 mais 3 dá 5. Então ficou 16 menos 30 vezes 5. Certo? Bom, no final aqui da expressão a gente tem uma conta de menos e uma de vezes. Eu vou fazer a de vezes primeiro. Então vai ficar 16 menos 30 vezes 5, 150. E por último a gente tem aqui uma adição algébrica, né? O 16 ele é positivo, apesar de não ter sinal, ele é positivo. O 150 é negativo. Então eu devo subtrair os números. 150 tira 16, que vai dar 134, né? E vou manter no resultado o sinal do número maior, no caso o sinal do 150, então fica menos 134. E o último item aí do primeiro exercício, né? Apesar de ser só uma página de exercícios, os exercícios são demorados. A gente não tem operações dentro de parênteses, porém a gente tem dois colchetes aqui, né? E tem contas dentro desses colchetes. Então a gente deve começar por essas contas nos colchetes. Bom, vamos lá. Dentro do primeiro colchete eu tenho um número positivo sendo somado com um número negativo. Então, positivo com negativo, a gente na verdade não soma, a gente subtrai. Vamos fazer 23 menos 5, que vai dar 18, tá? E aí eu mantenho no 18 o sinal do 23, que é o número maior. Então ficou 18 positivo. Olha, eu não preciso colocar colchete mais nada nesse número, porque o que vem depois dele é independente. Então copiei a divisão. Agora,
Dentro do segundo colchete eu vou começar pela multiplicação, né? Então vou copiar aqui o 12, vou copiar o sinal de menos e vou resolver essa multiplicação. 3 vezes 2, a gente sabe que 3 vezes 2 dá 6, ok? Na multiplicação a gente faz a regrinha de sinal. Positivo vezes negativo dá negativo, então vai dar menos 6, né? Então ficou menos, e agora eu tenho um menos 6 para colocar como resposta. Perceba que eu tive que colocar um parênteses aqui, senão ia ficar dois sinais de menos juntos, e isso aqui ia causar confusão. Então ficou menos, abre parênteses, menos 6, fecha parênteses, fecha colchete. Bom, lembra de uma aula que nós vimos que quando tem um sinal de menos antecedendo um parênteses, esse sinal de menos ele modifica o sinal que está lá dentro? Então aqui, ó, dentro desse colchete vai ficar 12 mais 6. Tá? Eu vou copiar ali o 18 e o sinal de divisão. Bom, 12 mais 6, né, resolvendo dentro do colchete, dá 18. Então vai ficar 18 dividido por 18. E o resultado dessa divisão é 1. Né? Então deu aí o número 1 na letra H. Só, estão acompanhando? Está tendo alguma dúvida? Bom, a gente tem o fórum da plataforma para estar tirando as dúvidas, se vocês quiserem. Ok? Mas eu volto a repetir, é importantíssimo que vocês sempre tentem fazer o exercício antes de ver a correção do professor. Tá? Senão vocês vão estar achando que entenderam e na hora de fazer vão aparecer dúvidas e aí não tem como mais. Lógico que você vai poder assistir o vídeo quando você quiser novamente, mas tipo, se for durante a prova já não vai dar para saber mais. Diogo precisa pagar 3 prestações atrasadas de R$ 153 cada, mas não sabe seu saldo bancário. Consultando o aplicativo do banco, ele descobriu que anteontem seu saldo era de R$ 543, ontem ele depositou 273, transferiu 85 para uma amiga e pagou uma conta de 128. Bom, o saldo bancário do Diogo é suficiente para efetuar o pagamento? Então vamos pensar assim, ó. O Diogo ele tem que pagar então 3 prestações no valor de R$ 153. Então vamos começar calculando qual é o valor que ele tem que pagar. Então ele tem que pagar aqui R$ 459. Então isso é o que o Diogo tem que pagar. Agora vamos ver qual é o saldo dele. Então a gente vai pegar as informações do texto e nós vamos grifando aqui para ver o que acontece. Então anteontem, né, o seu saldo era de 543. Então ele tinha R$ 543 no saldo. Ele depositou 273. Depositar significa pôr dinheiro, né? Então mais 273. Depois ele transferiu. Quando ele transfere, quer dizer que ele está tirando dinheiro, né? Transferiu de um lugar para outro. Então ele tirou da conta R$ 85. E ainda pagou. Se ele pagou, quer dizer que foi retirado da conta R$ 128. Então se a gente resolver essas adições e subtrações, aqui a gente vai saber o saldo que ele tinha e verificar se o resultado, né, vai cobrir, né, o pagamento dessa dívida que ele tem. Então se tiver um saldo maior que 459, a gente coloca aqui sim, né, que é suficiente. Então aqui, olha, eu posso fazer na ordem que as operações aparecem, ou eu posso somar os positivos com os positivos e os negativos com os negativos. Prefiro fazer assim. Tá? Então, somando os positivos aqui, 273 mais 543 dá 816. Pegando os negativos, né, 85. 85 mais 128, né? Números que têm sinais iguais, a gente soma, né? Cuidado para não confundir as regras. Dá 213, negativo. E agora, como sobrou um número positivo e um negativo, eu subtraio, né? Fazendo a diferença aqui entre eles, vai dar 603. Então, respondendo a pergunta, né? Deixa eu só deixar a continha aqui para a gente ver que... Respondendo a pergunta, né? O saldo bancário do Diogo é suficiente para efetuar o pagamento? Sim, né? Porque ele tem mais dinheiro do que a despesa que ele tem que pagar. Então a resposta aqui na letra A é sim. Na letra B, vai sobrar ou vai faltar dinheiro? E quanto? Bom, a gente já viu que ele tem dinheiro suficiente, então vai sobrar. Né? Quanto vai sobrar? Se ele tem 603 de saldo e vai pagar uma dívida de 459, então fazendo a diferença, né? A conta de menos, a gente encontra o valor dessa dívida. Aqui não dá para eu tirar... Eu tenho só 3 unidades, não dá para eu tirar 9 unidades de 3. Então eu tenho que fazer uma troca
vou pegar lá da centena, vão ficar 5 centenas apenas, e aí eu transformo em 10 dezenas, faz novamente uma troca, ficam 9 dezenas, 13 unidades. Agora sim, de 13 unidades eu tiro 9, né? De 13 unidades tira 9, ficam 4 unidades. De 9 dezenas você vai tirar 5, vão ficar 4 dezenas. E de 5 centenas você vai tirar 4, vai sobrar uma centena. Então vai sobrar R$ 144, né? Isso é o que sobra para ele. Bom, questão 3. Joaquim pescou uma grande quantidade de peixes que foram guardados em uma câmara frigorífica, na qual a temperatura caía 3 graus Celsius a cada 20 minutos, até atingir o limite de menos 32 graus Celsius. Então, essa informação aqui é importante, né? Cada 20 minutos a temperatura caía 3 graus Celsius. Se a temperatura inicial da câmara frigorífica era de 9 graus Celsius, quanto tempo levou para atingir a temperatura de menos 27 graus Celsius? Então, olha só, inicialmente estava com 9 e no final, quanto tempo vai demorar para chegar no menos 27? Se a gente pensar num termômetro aqui em pé, né? Colocar o zero aqui, 0 graus Celsius. O 9 graus Celsius é uma temperatura positiva, que está acima de zero, né? Então, mais ou menos aqui, 9. E o 27 graus, o 32, não, aliás, desculpa, rebobina a fita aí. O 27 graus negativo está abaixo de zero, está aqui embaixo, menos 27. Repare que é uma diferença de 9 mais 27, quantos graus dá no total? Ó, se eu tenho 27 graus aqui, tem mais 9 aqui em cima, 27 mais 9 são 36 graus. Então a gente tem uma diferença aqui, ó, de 36 graus Celsius, né? Então tudo isso tudo isso que a temperatura vai cair. Ela vai cair 36 graus Celsius. Então a gente tem que saber quanto tempo ela demora para cair 3 graus Celsius. 36 graus Celsius. E aí a gente usa essa informação do texto, né? Se ela demora 20 minutos para cair 3 graus Celsius e para cair 36 graus Celsius, né? Então reparem que o 36 ele é um múltiplo de 3. Basta a gente fazer 3 vezes o 12, que vai dar 36. Tá? Então 36 é múltiplo de 3. Então o resultado que a gente vai encontrar aqui vai ser um múltiplo de 20. E tem que ser na mesma proporção, né? Eu tenho que fazer 20 vezes 12. 20 vezes 12 vai dar 240 minutos. Então, para que a câmara frigorífica, né, chegue a menos 27 graus Celsius, né, vai ter que ficar lá 240 minutos, que equivale a 4 horas. Cada hora tem 60 minutos, né? Então você vai demorar 4 horas para uma câmara frigorífica que estava a 9 graus Celsius chegar a menos 27 graus Celsius, né? Tá? Seguindo a proporção que foi dada no exercício, que a cada 20 minutos caía 3 graus Celsius. Então, para cair 36 graus Celsius, são necessários 240 minutos. Só aqui na letra B, após 5 horas, quando Joaquim tirou os peixes para o transporte, qual era a temperatura na câmara frigorífica? Bom, a gente sabe que 5 horas equivalem, né, a 300 minutos. Aconteceu alguma coisa aqui. Pronto. 5 horas equivale a 300 minutos, certo? Porque basta fazer 5 vezes 60, né? Cada hora tem 60 minutos. 5 vezes 60, 300 minutos. Bom, a gente tem que saber, então, qual vai ser a temperatura da câmara frigorífica após 300 minutos. Vamos pensar da seguinte maneira. A temperatura, a cada 20 minutos, cai 3 graus Celsius, certo? Agora eu quero saber, depois de 300 minutos, tá? Então, em 300 minutos, quantos graus Celsius vai estar na câmara frigorífica? Repare que o 300 ele é um múltiplo de 20. Só fazer 20 vezes 15. 20 vezes 15, 15 dá 300. A mesma ideia de múltiplo a gente vai usar aqui para manter a proporção, né? Se eu multipliquei por 15 o tempo, tem que multiplicar por 15 a temperatura também. Então, 3 vezes o 15 vai me dar a quantidade de graus Celsius que vai cair, 45 graus Celsius.
ok? Agora veja só, você estava em 9 graus. Se cair, né? Estava marcando 9 graus, né? Começou com 9. Se cair 45, 9 menos 45, a gente sabe que dá 36 graus Celsius. Então a temperatura na câmara frigorífica seria de 36 graus Celsius. Porém, está no texto aqui que ela tem um limite de menos 32. Então, por causa do limite, né, a resposta aqui vai ser de menos 32 graus Celsius. Tá, o cálculo deu 36 negativo, mas a gente sabe que a hora que chega no 32 não cai mais a temperatura. Então, menos 32 é a resposta da B. E na letra C, inicialmente a temperatura era de 9 graus Celsius. Quanto tempo a câmara frigorífica levou para atingir menos 32 graus Celsius? Então, vamos pensar da mesma forma que na letra A, né? A gente vai colocar o termômetro aqui, 0, tá? 9 graus Celsius e 32 graus Celsius negativo. Lá embaixo, tá? A diferença que a gente tem aqui de uma temperatura para outra é de 9 graus para chegar no 0, mais 32 para chegar lá embaixo. 9 mais 32 dá 41, tá? Então a gente está falando de uma diferença de 41 graus Celsius. A gente vai usar a mesma proporção do outro exercício. Nós sabemos que a cada 20 minutos a temperatura cai 3 graus Celsius. E se for 40, e para chegar em 41 graus Celsius, né? Para cair 41 graus Celsius, quanto tempo vai demorar? Agora repare que o 41 ele não é múltiplo de 3. Né? Se eu continuar lá os múltiplos de 3, tenho 30, 33, 36, 39, 42. Tá? Como 41 não é múltiplo, então eu vou pensar no 42. Depois eu faço os ajustes necessários. Se fosse 42 graus de diferença, era fácil. Porque aí eu vou manter a minha proporção, né, de um lado e do outro. 3 vezes o 14 dá 42. Mantendo a proporção com o tempo, né, 20 vezes 14, vai dar aqui 280. 280 minutos. Tá? Acontece que não era 42, né? Era 41. É 1 grau a menos. Então aí a gente vai pensar da seguinte maneira. Vou até apagar aqui para eu colocar para cima para ficar melhor. Ó, nós sabemos que durante 20 minutos a temperatura cai 3 graus Celsius. E se eu quisesse saber de 1 minuto, de 1 grau Celsius? Se eu quisesse que ela caísse só 1 grau Celsius. Então aqui a gente ia ter 1/3, né? Ó, daqui para lá eu vou dividir, né? Para que o 3 transforme-se em 1, eu tenho que dividir por 3. Então eu faço a mesma coisa com o tempo, né? Vou dividir o 20 pelo 3. E aí vai ficar 20 terços, ou aproximadamente, deixa eu apagar esse 20 daqui, 6,6666, tá? Então 6,6666, aproximadamente 7 minutos. Então, olha só, se fosse 42 graus Celsius, iam demorar 280 minutos. Como é 41 graus Celsius, que é 1 grau só a menos do que eu calculei, então é 7 minutos a menos do que está aqui. Então 280 menos 7 dá 273 minutos aproximadamente, tá, gente? Então esse aqui é um resultado aproximado. Aproximadamente 273 minutos. Só, e a número 4 traz mais 4 expressões numéricas, algumas com potência agora, tá? Eu sei que a gente não trabalhou nenhuma questão com potência, mas é legal que a gente já aproveita e faz uma revisão. Olha só, se eu tenho potências, eu devo começar calculando as potências. O que é menos 3 elevado a 4? Menos 3 elevado a 4 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Né? Lembra que o menos 3 ele é a base, né? Esse menos 3 aqui é a base da potência, que é o número que vai ficar sendo repetido. E o 4 que está aqui em cima é o expoente, que é a quantidade de vezes, né, que a gente repete o menos 3. Então a gente repetiu ele 4 vezes. E lembrando que é sempre uma multiplicação aqui no meio, né? Então eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 dá 81. E lembra que tem que estudar o sinal também, né? Aqui a gente tem, ó, negativo com negativo deu positivo,
positivo com negativo dá negativo, e negativo com negativo dá positivo. Então, esse menos 3 elevado a 4 vai dar 81. Já vou colocar aqui. Bom, dividido por menos 3 elevado a 2. O que seria o menos 3 elevado a 2? Menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3. Bom, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, né? Porque menos com menos fica mais. Então, dá 9 positivo. Fecha o colchete, tá? Vou copiar o 4, vou copiar o vezes. Vou resolver essa potência. O que é menos 5 elevado a 2? É menos 5 vezes menos 5. Bom, 5 vezes 5 é 25. Se eu pegar o negativo desse 5 com o negativo do outro, dá positivo. Menos vezes menos dá mais. Então, mais 25. Não preciso de sinal. Só, agora que eu resolvi as potências, eu vou apagar aqui, tá? Opa! Descobri no segredinho meu que tinha coisa escondida ali. Eu vou apagar as potências. Né? Se você não tiver entendido alguma coisa, pausa um pouco, né? Vai mais devagar. E agora eu vou resolver o que está dentro do colchete primeiro. 81 dividido por 9 dá 9. Aí ficou 9 mais 4 vezes 25. Entre uma adição e uma multiplicação, primeiro a gente faz a multiplicação, que dá 100. Então ficou 9 mais 100, que dá 109. Certo? Então a letra A, 109. Na B, a gente também tem 3 potências aqui. Pausa o vídeo, tenta calcular essas potências primeiro, depois resolve o que está entre parênteses e colchete. Vamos ver o que vai dar aí. Bom, quem já tentou fazer deve ter chega no resultado 27. Então o resultado dessa expressão é 27. Vamos ver por quê, ó. Bom, 5 elevado a 3 nada mais é que 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625. E 5 elevado a 5 é igual a 5 vezes 5, que dá 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625, vezes 5 de novo, dá... Cadê a minha cola? Dá 3.125. Até o 5 elevado a quarta eu sabe de cabeça, agora 5 elevado a quinta já é mais difícil. Bom, feito o cálculo das potências, eu venho aqui e substituo. Então ficou colchete, 5 elevado a 3 deu 125, vezes o 5 elevado a 4, que deu 625. Tudo isso dividido pelo 5 elevado a 5, que é 3.125. Fecha colchete, tá? Eu vou copiar aqui o parênteses. Só, como o colchete e o parênteses são independentes, eu posso ir trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Então, dentro do colchete, primeiro a gente tem uma multiplicação e uma divisão. Começamos pela multiplicação. 125 vezes 625, eu já fiz aqui o cálculo, tá? Não vou montar conta porque o vídeo já está longo. Dá 78.125. Aí você copia o sinal de divisão e copia o 3.125. Fecha colchete. Copia o sinal de menos, já vou resolver também esse parênteses. Ó. Numa adição algébrica, né, números que têm sinais diferentes, eu subtraio, eu faço 4 menos 2, que dá 2, e mantenho o sinal do número maior, que no caso é o sinal de menos. Então ficou menos 2, preciso colocar um parênteses para não misturar as coisas. Bom, dentro do colchete ainda tem uma divisão para fazer, então vou fazer essa divisão. Essa divisão dá 25, tá? 78.125 dividido por 3.125 é igual a 25. E aqui é um sinal de menos. Quando ele antecede um parênteses, né, ele vai ficar positivo. Então vai ficar mais 2. Ele troca o sinal que estava lá dentro. Né? Menos antes de um parênteses, troca o sinal que estava lá dentro. E aí somando 25 com 2 dá 27. Então a letra B deu 27. Letra C, a gente tem aqui um parênteses, né? E dentro do parênteses tem uma conta de menos, então eu vou começar por aqui. 7 menos 6 dá 1. E o resto da expressão eu copio. Então ficou 20 menos 15 dividido, abre colchete, 5 menos 2 vezes 1. Fecha colchete. Agora a gente tem que resolver dentro do colchete, né? Que está aqui, ó. E aqui dentro a gente tem uma subtração e uma multiplicação. Primeiro a gente resolve a multiplicação, então vai dar 2. E o restante da expressão eu copio, fica 20 menos 15 dividido
abre colchete, 5 menos 2, fecha colchete. Bom, 5 menos 2 é igual a 3, então eu resolvi o colchete e deu 3. Então ficou 20 menos 15 dividido por 3. Entre uma subtração e uma divisão, a gente faz a divisão primeiro. 15 dividido por 3 dá 5, então ficou 20 menos 5. E 20 menos 5 dá 15. Então a letra C deu 15. E a última expressão, espero que todos já tenham feito ela. Ela tem vários sinais aqui de ordem, né, do que deve ser feito primeiro. Apesar de ter parênteses, a gente não tem conta dentro do parênteses, então a gente começa resolvendo o que está dentro de colchetes, tá? Então vamos resolver o que está aqui dentro, né, a nossa última continha. E aqui a gente tem uma multiplicação e uma soma, então primeiro a gente faz a multiplicação. Vamos lá então, 7 vezes 5 é 35. Não esqueça de fazer o estudo do sinal, o 7 é positivo, o 5 é negativo, então vai dar menos 35. Bom, e o restante da conta eu vou copiar, então vai ficar 25 mais 30 vezes, abre chave, 42, dividido, colchete, né? Menos 35 mais 29, fecha colchete, fecha chave. Dentro do colchete a gente tem uma adição algébrica, então a gente vai primeiro verificar os sinais, né? Os números têm sinais diferentes. Quando são sinais diferentes numa adição, a gente subtrai, né? 35 tira 29, vai dar 6, certo? E aí eu vou manter como resultado o sinal do 35, que é o maior dos números, então vai ficar menos 6. E eu preciso deixar esse menos 6 dentro de um parênteses, porque tem uma divisão antes, tá? Se eu não colocasse o colchete ali, ia ficar estranho. Então, ó, estou copiando todo o restante da conta. Então, eu resolvi a adição algébrica e copiei o restante da conta. Agora eu preciso resolver o que está entre chaves. E entre as chaves, a gente tem uma divisão. Divisão de um número positivo por um número negativo. Então eu sei que na divisão, né, positivo dividido por negativo, dá negativo. Então aqui vai dar menos 7. Ok? 42 dividido por 6 dá 7, fica menos 7. Eu preciso das chaves também para não misturar o sinal de menos com o de vezes que estava antes. E copio o restante da expressão. Fiquei com uma adição e uma subtração. O que fazer primeiro? Qual eu devo fazer, né? A adição ou a multiplicação? Desculpa. Lógico que é a multiplicação primeiro. Bom, 30 vezes 7 é 210. Como o 30 é positivo e o 7 é negativo, então vai dar negativo no resultado. Então ficou 25 menos 210. E 25 menos 210 dá menos 185. Porque aqui a gente tem uma adição algébrica. E na adição algébrica a gente subtrai os números que têm sinais diferentes. 210 tira 25, dá um total de 185. Tá? Só, então essa é a nossa segunda aula. Né? A primeira foi uma aula de revisão. A segunda aqui para trabalhar com expressões numéricas envolvendo números inteiros. E praticamente nós terminamos os conteúdos da apostila. As próximas duas aulas vão trabalhar esses assuntos que tem aí no final da apostila, compreendendo um texto, atividades extras, né? Então, de conteúdo, a gente termina, tá? A matéria da prova é isso, é a videoaula número 1, a videoaula número 2, né? Então, são os temas 2 e 3 da apostila, tudo sobre números inteiros, tudo, tá? O que tiver de números inteiros na apostila 1 vai cair na prova. Ok? Um abraço a todos.